E você nunca vai ver uma entidade falar pra você que você precisa trazer, pagar tanto reais pra ele fazer um trabalho pra você. Se alguém chegar e bater a mão, pra mim, eu acho uma falta de respeito. Porque a gente entende que é o elemento de ligação entre a Aruanda e o chão que a gente pisa. Né? Eu não conheço um terreiro que tenha axé e não tenha atabaque. Tem gente que quando encontra com a gente aqui tocando, abaixa a cabeça ou fica com vergonha. Por quê? Porque você viu ele, falou fulano, vai falar pra todo mundo que eu fui no centro de macumba. Olá, um salve a todos, ouvintes do podcast A Memória Viva Nasce a Cada Dia. Estamos chegando com mais uma edição, mais um podcast, mais uma entrevista, né? Realizada na cidade de Itapira, no dia 26 de outubro de 2018, mais precisamente no terreiro de Umbanda, Caboclo Quebra-Galho e Pai José de Aruanda. Dessa vez o entrevistado é o Kleber Luiz Godoy, né? Ele é Ogã e ele nos concedeu uma agradável entrevista, né? Ele iniciou o nosso bate-papo dizendo que o seu envolvimento com as religiões afro-brasileiras se deu ainda muito cedo, quando criança. Ele vem de uma família, né? A sua família uma família de terreiro, costumava frequentar os terreiros, e ele relembra, né, durante a entrevista, a sua avó, por parte de pai, né, que realizava benzimentos e antes de se tornar evangélica. E essa ida frequente dele aos terreiros vai acabar propiciando, né, um interesse cada vez maior em estar presente nesse universo das entidades. Kleber também nos contou sobre a sua aproximação e participação, né, como Ogã, no terreiro Caboclo Quebra-Galho e Pai José de Aruanda, na cidade de Itapira. Ele disse que logo que chegou ao espaço, né, para conhecer, foi convidado pelo líder espiritual da casa, o pai Odair, para que tocasse naquele dia um dos atabaques em substituição dos Ogãs que estava ausente. E a partir disso, o Kleber acabou sendo uma pessoa presente, né, e participativa no terreiro. Ele também diz durante a entrevista sobre o atabaque como um elemento sagrado, né, e fundamental para a comunicação com as entidades entre a Aruanda e o terreiro. Ele falou também da sua conexão com o reino vegetal, que lhe possibilita, né, o uso consciente das ervas utilizadas nas mais variadas funções e rituais dentro do terreiro. Desde os banhos de purificação, né, as defumações e usos medicamentosos. Bem, essas e outras informações sobre essa entrevista estão contidas aí nessa edição do podcast A Memória Viva. Espero que todos curtam, gostem, né? E é isso. Até a próxima. Hoje, 26 de outubro de 2018, estamos aqui com Kleber Luiz de Godoy, que faz parte do terreiro de Umbanda, Caboclo Quebra-Galho e Pai José de Aruanda. Pode começar? Pode. Kleber, eu queria que você contasse pra gente como foi seu envolvimento com o terreiro. Então, na verdade, assim, eu sempre fui católico, de família, mas eu tenho recordação da minha família por várias vezes a família levava a gente em alguns terreiros. Aqui não, mas assim, a minha tia às vezes levava a gente para benzer, tinha esse hábito de levar criança para benzer, eu benzia a roupa, então várias vezes a gente ia. E eu tenho essa lembrança de que a gente era defumado com charuto, desde a infância já.
E a minha avó, a mãe do meu pai, ela benzia. Antes dela virar evangélica, ela benzia. Ela benzia todo mundo. Depois que ela mudou de religião, ela nunca mais ela benzeu. Eu me lembro que eu acho que eu fui a última criança que ela benzeu quando eu era pequeno. E aí um dia, por curiosidade, eu já gostava, né, da história da Umbanda, mas eu tinha um amigo que era do Candomblé. Ele me contava muita coisa, falava sobre o assunto, como era, e aí ele falava muito de mim, do que ele achava, do que ele via em mim. Só que eu não tenho muito hábito do Candomblé, porque pra mim diverge muito daquilo que eu acredito, porque é uma religião diferente da nossa, né? Tudo lá é muito diferente do que a gente cultua aqui. E aí um dia eu tava pesquisando pra saber sobre algum terreiro. Lá em Campinas tem bastante, mas é ruim pra mim ir lá. Aí eu me lembrei que tinha um aqui. Aí o Google mostrou pra mim que tinha um aqui, que eu moro a 3 quadras daqui. Aí eu liguei no dia, peguei o telefone e liguei. Falei, acho que até com o pai, perguntei quando que era. Ele falou assim, começa às 7 horas na segunda. Eu tava de folga, eu vim. Aí eu vim no dia, eu vim só de camiseta branca. E eu sento aqui mais cedo pra passar para 6 dias nem começado. Aí o pai falou pra mim, e você não queria tocar uma atabaque aqui hoje? Eu falei assim, mas eu nunca toquei. Ele falou, não, mas eu acho que você poderia tocar, porque o Ogan que toca aqui, ele é médium, então ele precisa girar. Então ia ficar um atabaque sozinho. Ele falou assim, se você quiser, fica à vontade, mas se você sentir à vontade também, se você não quiser, você senta aí e fica aí. Eu falei, eu vou tentar, se der certo, se o senhor achar que tá bom, eu continuo. Ele falou, não, vai lá. Aí eu me levantei, tirei o chinelo e fiquei com os meninos aqui. Nem era o Ed que tocava ainda na época, o Ed veio depois. O Ed de óculos. O Ed era de óculos, era só o daí, eu e um outro, e o Sidney na época. Aí eu fiquei ali um tempo, não tinha começado ainda, conversei um pouco com os meninos, aí quando começou a gira, aí é meio que intuitivo, não dá pra saber muito da onde que vem, porque assim, eu nunca tinha tocado, eu não tinha ligação com o santo ou com o atabaque, apesar de ser músico em outras áreas, eu tinha um grupo de samba, mas eu tocava outros instrumentos, eu não mexia com nada de couro, né? E aí no dia começou a gira e eu comecei a tocar. E aí por curiosidade eu passei a fazer aula depois disso, né? Mas assim, no dia que eu cheguei eu já comecei tocando na casa. Aí quando eu saio do atabaque para passar para a entidade, eu fui conversar com o pai José. E aí eu fui explicar para ele um pouco da história, do porquê que eu vim, do que eu sentia. E aí ele me convida para vir para quarta-feira, que é o dia do desenvolvimento. Na época, quarta-feira, só os filhos da casa que vinham, que era o desenvolvimento dos filhos. Ele falou assim, vem um dia para conhecer. Se você gostar, você é bem-vindo a ficar na casa. Se você não gostar também, você fica à vontade. Aí eu vim na primeira quarta-feira, e aí eu girei aqui um pouco, senti a energia, e aí o pai me convidou. Falou assim, se você quiser ficar como na casa, a casa tá aberta, mas se você achar que você não deve, se você não sentir bem aqui, você fica à vontade de procurar outro lugar, né? E aí foi a primeira experiência minha aqui dentro do terreiro. E eu fiquei curioso, essas diferenças que você disse do Candomblé para Umbanda? Sim, assim, quais diferenças são? Assim, se você for ver o que a gente cultuou dentro do terreiro, no Candomblé eles não cultuam. O Candomblé só cultua os orixás. No Candomblé você não vai ver um preto velho, você não vai ver um baiano, um boiadeiro, assim, não tem. E no Candomblé, geralmente, quem recebe é só o pai da casa. Ninguém mais recebe nada, o pai da casa recebe os orixás. E aí a diferença maior que tem, a diferença com a ligação com o sangue, que a gente quase não faz uso aqui. Lá tem muito sacrifício de animal e o dinheiro, que tudo lá é muito no dinheiro. Aqui você nunca vai ver uma entidade falar pra você que você precisa pagar tantos reais pra ele fazer um trabalho pra você. Ele no máximo fala pra você compra os ingredientes, faz isso e eu vou fazer. No Candomblé não, se você for lá, tudo tem preço. Você vai fazer um trabalho de limpeza, tem preço. Você vai fazer um banho, tem preço. Você vai fazer um trabalho para emprego, ele te dá o preço do serviço dele. Então tudo lá é cobrado. Uma vela dentro do Candomblé é cobrada. Se você vai fazer o filho de santo, você tem que pagar. Você vai ficar deitado pro santo, você vai pagar o bicho, você vai pagar. Tudo tem dinheiro, tudo tem preço lá. Enquanto que na Umbanda a gente preza a gratuidade de tudo. Então tudo é pelo bem do próximo. Se o cara não tem uma vela, a gente tem uma vela, que você dá uma vela pra ele, pra ele usar. Tem muita essa coisa do apoio mútuo, solidariedade. Tem também, porque assim, aqui tudo que a gente faz é muito em prol do outro, assim, é sempre aquela questão, tudo é dividido, a gente vai fazer a festa, então os filhos vêm, colaboram, a assistência quer dar alguma coisa, eles colaboram, mas tipo, a gente nunca pede dinheiro pra assistência, tem que dar dinheiro pra festa do Preto Velho. Não tem que dar dinheiro, a gente tá fazendo uma festa comunitária, quem quiser colaborar, quem quiser trazer 1 quilo de arroz, 1 quilo de... E aí a festa é pra todo mundo, entendeu? Então se ninguém ajudar também, somos nós que bancamos, mas não porque a gente é obrigado, a gente compra porque é da nossa índole fazer isso, porque a gente acha que é o certo, né? Então por isso que assim, eu tenho essa questão com o Candomblé, porque pra mim não é muito bacana. Você se identificou mais com a questão? Sim, até porque eu estudei as duas vezes antes de vir pra cá, então eu fui entender um pouco de como era, né, as duas situações.
E aí, pra mim, é muito mais fácil aqui. Porque assim, o que a gente cultua aqui, lá pra eles, são espíritos não evoluídos. Então, eles não têm um preto velho, eles não têm essa sabedoria que a gente tem aqui, pra eles, não serve. O que a gente tem aqui pra eles não é o que eles cultuam. Quer falar alguma coisa? Eu queria te perguntar também, Kleber, o que significa, o que representa pra você o atabaque? Então, o atabaque, assim, pra mim, eu trato o atabaque pra mim como um elemento sagrado dentro do terreiro. Né? Porque pra gente, assim, algumas pessoas falam, é só um instrumento de coro. Eu tenho um cuidado muito grande com o meu. Depois que a gira começa, se alguém chegar e bater a mão, pra mim, eu acho uma falta de respeito. Porque a gente entende que é o elemento de ligação entre a Aruanda e o chão que a gente pisa. Né? Porque eu não conheço um terreiro que tenha axé e não tenha atabaque. Né? Porque já é da origem do couro, né? Que a gente faz a ligação com o couro, a chamada dos guias que vêm pro terreiro. Então assim, eu trato o terreiro como se fosse uma extensão do meu corpo. Então pra mim continua sendo sagrado. Então é o respeito que a gente tem com a entidade que tá ali. Então quando eu chego, eu peço licença, eu me benzo antes de começar a tocar. Então pra mim é fundamental dentro do terreiro. Eu não conheço um lugar que toque e que não tenha um atabaque que não seja consagrado para alguém. E os três fazem o mesmo toque? Os três atabaques? Na verdade aqui sim, aqui a gente faz algumas variações. É que assim, na verdade são três, eram para ser três atabaques com variações diferentes, mas na Umbanda ele não acontece dessa forma. Dentro do Candomblé, cada atabaque fala uma língua, é como se assim, é o rum piule, lá é assim. O rum seria o rum faria um toque, o rum pio outro e o lê outro. Aí quando faz a junção dos três, sairia o toque cheio. Então cada um faz uma vertente diferente dentro do Candomblé. Mas assim, pra gente da Umbanda, como a gente toca no coletivo, a gente faz basicamente o mesmo toque. O que acontece é que assim, um ou outro ogã acaba fazendo variação do toque. Tipo, às vezes eu tô fazendo o toque, a base. Aí o Ed vem, ele repica no meio, depois ele volta pra mesma base que a gente fazia. Mas assim, eles falam basicamente a mesma língua. Né, mas dá pra fazer variação, dá pra fazer o corte no meio, dá pra fazer um monte de coisa, desde que você esteja tocando a linha do santo, né? Porque aí tem as variações do toque. Aí se for fazer um Ijexá, aí ele é um toque diferente. Você vai fazer um Nagô, muda o toque. Então cada toque tem um jeito diferente de tocar, né? Mas desde que todo mundo toque o mesmo toque, você pode repicar e variar no meio, que não tem problema, desde que não atravesse o ponto. E as músicas vocês já têm decorado ou vocês podem criar também? Algumas músicas são assim, a gente tem músicas que já são dadas, né? Que o guia, quando chega, ele dá o ponto dele, ele pode chegar e falar assim, ó, a minha música vamos supor, a música do pai da casa, que é o caboclo quebra-galho, já é a dele. Quando a gente vai cantar pro Pai José, a gente tem a música do Pai José, que já é a música que chama pra ele. E aí a gente tem as músicas que todo mundo conhece, né? Que são as que mais tocam nos outros terreiros, depende da linha, se é baiano, preto velho. E também você pode ter um ponto que seja feito por você, desde que o ponto tenha fundamento naquilo que ele está fazendo. O Ed, eu acho que ele deve ter alguns pontos que são ele que escreve, né? Que são dele, que ele escreve na casa dele, ele traz e a gente toca junto. Então você pode ter, desde que o ponto tenha fundamento e não seja um ponto cruzado, porque às vezes você faz um ponto cruzado para duas entidades ou duas linhas diferentes, então, mas pode ser tanto o ponto terreno, que é o que o pessoal cria e inventa para deixar que ele quer, e pode ser os que são mais usados, que são os que a gente costuma ver na internet, que são os mais difundidos, que todo mundo conhece. E aí, o outro filho de santo pode puxar a música ou geralmente é Não, na verdade, assim, todo mundo, a gente pede para que, assim, qualquer filho de santo pode puxar, porque, assim, em qualquer terreiro que você vá, não é só os ogãs. Tem um pessoal que acha que é só o ogã que canta, não. A função do ogã é tocar e cantar, mas todo mundo precisa cantar para gerar vibração, porque quanto mais gente cantando, maior é o axé do terreiro. Então, quando às vezes a gente chega, fala pros meninos, ó, puxa alguma aí que você lembrar, porque senão fica repetido, porque às vezes você tá ali naquela vibração, na empolgação de fazer o toque e você acaba não lembrando a música. Então às vezes se alguém puxa, a gente vai junto, ele puxou o ponto, desde que seja da linha que a gente tá fazendo naquela semana, né? Só não pode ser tipo, você vai cantar pra direita e ele puxar um ponto de esquerda no dia, aí já não pode, porque a gente não faz, a não ser que o pai peça. Se precisar fazer uma puxada e tirar algum que tem aí, ele pedir pra cantar pro seu tranca-rua, pra alguém, a gente canta no meio pra chamar, mas não costuma fazer. Às vezes eles vêm pra limpar mesmo, mas não costuma cruzar o ponto, né? Por isso que a gente separa os dias da semana. Então, tem dia que é baiano, tem dia que é preto velho, tem dia que é boiadeiro, porque daí a gente já vai e canta só pra aquela entidade.
essa cantiga aqui dentro do terreiro, ela pode ser cantada em outros espaços? Ou ela é sagrada e deve ser cantada só aqui? Os pontos? É. Não, na verdade não. Os pontos, assim, eles são... A gente canta dentro do terreiro, mas assim, eu particularmente escuto em qualquer lugar. Você poderia cantar numa praça, numa escola, fazer uma apresentação? Tem vários pontos que, na verdade, que são trechos de música. Aquela que a gente canta, a gente canta muito. Eu faço parte de um grupo de música que funciona de sexta-feira lá em Campinas. A gente faz uma experimentação musical com os pacientes psiquiátricos. Então a gente canta muito aquela que a gente toca aqui, pedrinha miudinha, pedrinha de Aruanda. Então eles gostam, porque eles conhecem, porque essa é uma forma de ciranda. No norte, essa era uma forma de ciranda, onde as pessoas se reuniam e cantavam e dançavam esse tipo de música, que tem uma formação de ciranda. Então a gente pode, tem vários pontos que você consegue. Os pontos de herê, dá pra cantar, tem ponto de herê que o pessoal canta em creche, depende do lugar. Mas aí vai muito da formação, porque tem pessoas que preferem não fazer por ser umbandista e acham que você está fazendo com que a pessoa vire, né? Entendeu? Acho que você está cantando um ponto de umbanda na escola, acho que você está querendo que as crianças mudem de religião. Mas dá pra cantar, mas é que alguns pontos são só de certas entidades, entendeu? E tem os que o pessoal cria, né? O Ed deve ter vários que ele mesmo escreveu, né, pai? Do Ed, então dá pra fazer. E essa questão do... já que você falou de escola, né? Por exemplo, a gente percebe que existe um grande recusa, porque está atrelado à questão do preconceito, né? Em relação às religiões afro, né? Sim. E como você lidar com isso? Como você vê? Você sofre preconceito por fazer parte do mundo? É diferente, porque assim, enquanto as pessoas não sabem que você é umbandista, eles se tratam de um jeito. Quando sabe que você é umbandista, aí muda, entendeu? Aí tem aquela coisa no meu trabalho mesmo. Enquanto ninguém sabia que eu era umbandista, era uma coisa. Quando você de repente você aparece com uma guia no trabalho, eu falei, mas você é umbandista? Eu falei, sou. Mas vocês fazem macumba pros outros? Aí um dia um rapaz falou, o Paulo é tudo macumbeiro. Eu falei assim, mas você conhece a origem da palavra macumba? Ele falou assim, não. Eu falei, então você não pode dizer que alguém é macumbeiro, né? Ele falou assim, não, por quê? Mas o que é macumba? Eu falei, na verdade, macumba... Antigamente, macumba era uma árvore antiga africana, e dessa árvore foi derivado os instrumentos da religião afro. E aí, quando o cara que tocava esse instrumento vinha subindo em algum lugar, o pessoal chamava ele de macumbeiro. Por quê? Porque ele tocava macumba. Então, essa é a origem da palavra macumba. Quando eu chamo você de macumbeiro, não pode ser uma ofensa, porque macumbeiro nada mais é do que o cara que tocava a macumba, que era um instrumento daquela época. Então, hoje em dia não existe mais macumbeiro, porque pouca gente sabe tocar a macumba. Em alguns lugares a macumba ela é conceituada como um instrumento percussivo de raspagem, parecido com o reco-reco que a gente usa hoje, só que feito em madeira. Então assim, falar que você é macumbeiro é muito pejorativo, é muito feio, porque a pessoa não sabe nem o que significa. E aí quando você fala assim, não, eu não sou macumbeiro, eu sou um bandista, que pra mim é uma religião, então eu não vejo o ruim nisso, só que as pessoas ainda atrelam muito a questão da esquerda com o demônio. Então todo mundo acha que o Zotancaú é o diabo. Porque ele vem de capa, porque ele ri alto, porque ele fala, então ele é o diabo. Então as pessoas atrelam muito isso a ser uma coisa ruim, entendeu? É por isso que daí fala assim, fulano é macumbeiro. Fala, mas isso é do conceito de cada um, né? De como cada um vê a religião do outro. Ou também tem essa questão de não achar que a Umbanda é uma religião porque não tem um livro sagrado igual tem a Bíblia. Tem isso também, porque as pessoas se pegam muito com o que está escrito lá, mas não seguem nem a metade do que está na Bíblia deles lá, né? Porque eles gritam em voz alta no centro para chamar a atenção, mas quando na verdade eles não fazem nem a metade do que está escrito no livro que está lá. E aí é muito fácil falar que a gente adora o demônio aqui, porque a gente toca tabaco, a gente faz festa, enquanto que eles não podem. Porque se a gente faz uma festa e tem bebida, se tem cachaça, é porque vocês adoram o diabo, né? E a festa deles não tem, então pra eles é muito fácil falar que a nossa religião que é ruim, né? Então é importante isso também que você faz, né? De não se esconder, né? Mas porque assim, se autoafirmar, né? Se a gente deixa que as pessoas diminuam a fé que você tem também, aí também é ruim, porque aí você acaba entrando no limite do que eles querem, né? Porque daí o cara te oprime e você fala assim, não, eu vou ficar quietinho na minha porque é melhor. Então não dá, porque eu acho que respeito cabe em qualquer lugar, independente do que eles têm, do que eles fazem aqui, a gente faz o nosso aqui, entendeu? E eu também não vejo por isso. Eles dizem que é tão ruim, mas quantos caras que pisam aqui, que são católicos, que são evangélicos, que quando a coisa aperta, é aqui que eles vêm pedir ajuda.
Entendeu? E aí tem vergonha quando encontra com a gente na rua. Por quê? Porque você viu ele aqui dentro do terreiro, sabe? Tem gente que tem gente que quando encontra com a gente aqui tocando, abaixa a cabeça ou fica com vergonha. Por quê? Porque você viu ele, falou, fulano vai falar pra todo mundo que eu fui no centro de macumba. Entendeu? E, por exemplo, as 6 pessoas que tocam o atabaque leva esse nome de Ogum, né? Ogã. Ogã. É que assim, Ogã, algumas pessoas, o candomblé não gosta muito que a gente chame o atabaqueiro de Ogã. Eles dizem que Ogã é um termo da religião deles e que a gente não deveria usar na nossa. Porém, a função do Ogã deles é a mesma que a nossa. A única coisa é que lá o Ogã tem mais atribulações do que aqui. Lá o Ogã tem uma variação de funções. Tem o Ogã de corte, que é o Ogã que mata o bicho. Tem o Ogã que responde quando o pai da casa não está. Então lá o Ogã ele tem outras funções. Lá o Ogã ele tem uma hierarquia maior dentro do candomblé. Ele assim, fora o pai pequeno, ele é quem manda depois das outras entidades. Então assim, se o pai está incorporado, quem responde pelo terreiro é o Ogã, que é o Ogã chefe. Ele vê o que está acontecendo e se vai chamar atenção, ele faz. Aqui a gente não tem tanto isso aí, porque assim, a gente já tem a mãe pequena, né, que é quem toma conta quando o pai não está, e assim, a gente mesmo se policia, quando tem alguma coisa, algum outro chama atenção meio que escondido, se acontece alguma coisa, se a gente vê alguém que chegou e tá com roupa que não devia estar, então a gente costuma fazer isso. Então, mas eles não assim, somos 3 Ogãs, porque assim, nenhum de nós 3 é médium, por enquanto, tirando o neguinho que ele tem, mas ele ainda ele não recebeu, ele faz desde que eu tô aqui, ele ainda evita um pouco essa questão. Por quê? Porque ele ainda tá no atabaque, ele prefere ficar. O Ed não, o Ed ele falou que desde quando ele é menino, ele nunca sentiu, sabe, no sangue. Então ele pode rodar à vontade, que ele é o que a gente chama de, que ele é o Ogã de lei mesmo, que é aquele que é aquele que não recebe mesmo. Ele pode rodar aqui, que a entidade não vai tomar conta da cabeça dele, ele não vai. Algumas pessoas dizem que o Ogã de lei é o Ogã que nunca vai ser médico, ele não vai receber. Ele tem entidade, mas ele nunca vai receber. Ele nunca vai chegar a ser um médico, ele não precisa. Então ele fala mesmo que se ele rodar, ele pode rodar à vontade, que ele não vai sentir, ele não vai virar no santo. E existe Ogã mulheres? Assim, em vários terreiros existe. A única questão é que do Ogã, quando ele é mulher, é que quando ela está no período menstrual dela, ela não pode tocar, por causa da questão do sangue. Então, se ela está no período menstrual, ela não pode tocar, porque aí entra aquela parte do que eu falo do atabaque ser sagrado. Então, se você está menstruando, se você está sangrando, você não pode tocar o que é sagrado. Então existe essa questão. Então tem. Aqui a gente não tem nenhuma das meninas que tocam, mas em Campinas tem um monte de meninas que fazem aula e que tocam em vários terreiros lá. A única coisa é que nesses dias elas não podem. Tipo, se você tem um terreiro e tem 2, 3 mulheres, você já tem que ter um Ogã que vai ficar ali se um dia elas não puderem tocar, para poder substituir. Porque senão você acaba ficando sem ninguém para tocar. Mas pode, dentro do candomblé não, mas na Umbanda muitas casas liberam e não tem problema. No candomblé já não tem? Não, no candomblé eu não conheço nenhum que tenha mulher que toque. Lá pelo menos uma coincidência, você nunca viu ou é proibido? Não, por tudo que eu já vi, por algumas pessoas já me falaram, assim, eles não permitem. Por conta disso, porque pra eles o atabaque é um lugar masculino, né? É um símbolo do masculino, né? Que é o falo. Então eles têm essa cultura de não permitir. Eu não conheço nenhuma casa de candomblé que tenha mulher tocando atabaque. Entendi. Na Umbanda eu sei que tem, bastante. Em outros terreiros, você acha que tem outros instrumentos além do atabaque ou sempre é o atabaque? Sim. Alguns outros usam o agogô. O pai até tem um aqui, dentro do terreiro aqui. Usa-se o agogô, usa-se também o cachixi, que é aquele feito de palha, que tem sementes, né? E o xequerê, que é aquela cabaça feita que é toda cheia de miçangas em volta, que você faz um instrumento, você faz um movimento de rotação que ela balança. São os mais usados. Eu não conheço nenhum terreiro que use pandeiro ou algum outro instrumento que varie disso dentro da gira. E Kleber, o que você poderia dizer assim pra gente? O que mudou quando você adentrou dentro da Umbanda, na sua vida, assim, na sua relação
Profissional, Sim, pessoal? Então, no pessoal mudou bastante. Mas, na verdade, eu vim porque assim, eu apesar de ser católico, há muito tempo eu já não ia mais na igreja, né? Eu já não ia, eu via a missa pela televisão, mas muito de vez em quando eu já não frequentava tanto, né? E aí eu sentia falta de alguma coisa que eu não sabia bem o que era, né? E aí depois que eu venho pro terreiro, aí eu começo a entender um pouco mais das coisas que eu sentia, do porquê de alguns elementos que fazem parte da minha vida, né? Como eu sou filho de Oxóssi, então eu tenho muita questão com mato, eu gosto muito de mato, eu gosto muito de árvore, de madeira, então eu tenho algumas manias assim de trabalhar com coisas de madeira. Eu faço algumas coisas. Esculturas, o que? Eu faço, tipo assim, às vezes eu faço uns cachimbos artesanais de madeira. Alguma coisa assim, eu gosto muito de... E às vezes eu vou no mato só pra buscar erva. Tipo, quando é dia de festa no terreiro, aí sempre o pai me liga e quem busca as ervas da festa sou eu. Né? Aí eu busco, se é eucalipto de cheiro eu vou buscar, aí se tem mamona eu vou pegar a espada de São Jorge, bananeira, o que tiver que fazer, eu busco e trago para as festas, né? E aí tem tudo essa questão de você conhecer um pouco mais de você através do seu santo. E aí para mim melhorou muito, assim, essas questões de coisas que eu sentia e não sabia bem o que era, né? De sensações... até de pessoas, que às vezes você não entende o porquê que você não gosta tanto das pessoas, mas tem um tanto que é da energia que você sente da pessoa, que às vezes você sente a energia da pessoa que... E aí pra mim melhorou muito até o contato com os outros, porque aí quando você entende um pouco mais de você, fica mais fácil pra você entender o porquê que você não gosta de alguém ou que alguém não gosta da sua maneira de ser, né? E quando você vai em busca das ervas, vai com o objetivo da questão dos banhos, né? De produzir os banhos. Sim, e também do que é pra fazer. Tipo assim, quando a gente vai buscar a erva pra forrar o chão, ou a erva pra fazer, se for o dia de benzimento, aí tem as ervas que é pra benzer. Aí vem as ervas só de benzimento, vem a espada de São Jorge, vem a arruda, a alecrim, né? E quando é pra festa, aí ou é eucalipto pra forrar o chão, às vezes quando é pra fazer comida pro santo, aí às vezes tem que ser folha de mamona ou folha de bananeira, que tem que embrulhar a comida pra fazer, pra entregar. E aí o pai me passa o que ele precisa e aí eu saio e vou buscar o que tá faltando pra poder fazer a obrigação do santo, que é a parte da comida e dos benzimentos também, que a gente usa bastante aqui. E as ervas são... Geralmente é fácil de encontrar? Grande parte delas, sim. Algumas quando você não consegue, eu acabo comprando. Tipo, quando é só para enfeite, se é mudinha de alecrim, de arruda pequenininha, eu acabo trazendo, pego ali. Mas quando é grande quantidade, quando tipo é eucalipto, tem que ser bastante. Aí tem o eucalipto comum, que não é muito... A gente geralmente usa o de cheiro. O de cheiro é um pouco mais difícil, você tem que andar um pouco mais no mato. Geralmente eu ando muito na beira da pista aqui, sentido Mogi, que eu já sei que tem um lugar que tem um monte lá. Então eu vou lá e aí eu corto e trago em bastante quantidade, porque aí tem que forrar o chão inteiro. E aí a gente guarda um pouco também para defumação, que a gente usa o eucalipto para defumar depois que ele seca. Então não dá tanto trabalho, né? Depois que você começa a ver onde que tá os lugares, você já sabe onde você vai. Então você sabe, aqui eu sei que tem mamona, tal lugar eu sei que já tem bastante espada de São Jorge. Você vai, pede licença, tira e tá tudo certo. E é legal que pro bandista rola essa coisa de olhar para a natureza de uma forma mais harmoniosa, né? Sim, é porque assim, antigamente se eu precisasse de qualquer coisa, eu ia lá e simplesmente eu retirava. Hoje em dia não, se eu preciso de alguma erva, eu vou lá e eu já procuro primeiro a que está mais fácil. Se já tem algo que está caído, eu vou primeiro pelo que caiu, pelo que o vento quebrou. Aí depois, se não tiver nada quebrado, desgado, aí eu vou, peço licença e corto o que eu preciso. Mas assim, a gente procura cortar sempre o que você precisa, nunca excedendo, porque se eu vou ter que jogar fora depois, não precisa cortar muito, né? Então corta só o que é necessário, traz e o resto deixa lá. Essa preocupação de preservar. Sim, até porque quando eu precisar de novo, eu sei onde eu vou buscar, eu sei que vai ter brotado mais, eu vou ter mais lá pra pegar de novo quando eu precisar. Que legal. E aí você acaba ajudando também, você preserva um pouco, porque você sabe que amanhã você tem. Então se eu corto o pé agora, amanhã eu não tenho nada. Então se eu cortar só umas mudinhas, amanhã ele brota de novo e eu vou ter mais pra outra semana quando eu precisar. Entendi. E voltando em relação aos banhos, então tem uma infinidade de banhos, né? Tem. Variadas ervas. Tem. Cada erva tem função, né? Tem ervas, que meu pai fala, tem ervas que você pode tomar da pescoço para baixo, tem ervas que você pode molhar a cabeça, tem ervas que não pode. Então aí tudo vai daquilo que o guia passa. Então o guia te passa o banho e te ensina como usar. Então vai ter banho que ele vai dizer para você que você pode molhar o ori, que é o meio da cabeça, e tem banhos que não são permitidos, que podem causar problemas se você fizer.
Então, geralmente, na dúvida, a gente pede para as pessoas tomarem sempre do pescoço para baixo, que é para evitar, porque às vezes se o guia fala para a pessoa se confunde, toma um banho e molha a cabeça, pode dar um problema. Então, e aí as ervas é isso, né? Tem erva para tudo, né? Qualquer coisa que brote na natureza tem alguma função, né? Seja para defumar, seja para banho, seja para medicamento, então sempre tem. Você costuma plantar também? Ultimamente eu tenho plantado algumas coisas em casa. Eu tenho a de Oxóssi, que é o peregum verde, né? Eu tenho boldo, que eu plantei também recentemente, e guiné, alecrim, né? Que são as que eu mais costumo usar. Geralmente eu tenho alguns vasinhos em casa que se eu precisar, porque tem erva que você pode comprar já ela seca para fazer o banho, e tem erva que você vai ter que comprar, que você vai ter que pegar ela verde, porque quando ela é seca, você faz ela na fervura, você ferve a água e coloca ela para puxar a propriedade. E quando ela tem que ser macerada, ela tem que ser verde. Aí você tem que pegar a folha, macerar para fazer o banho, porque daí tem a diferença do banho quente ou o banho macerado. Quer falar mais alguma coisa que a gente esqueceu de perguntar? Não, da sua experiência com capoeira, sei lá. Acho que é mais isso. Na verdade, a capoeira era mais na época de infância, né, que eu fazia. É porque assim, era uma coisa que tinha muito perto aqui. E a gente, pra não ficar muito ocioso, pra não ficar muito em casa, então a gente fazia duas coisas. A gente jogava futebol em um período e no outro período a gente ia pra capoeira, que era diversão, né? A gente brincava, se divertia. E acho que foi até dali que o pai me conheceu, que ele achava que eu tocava, mas na época que ele me conheceu eu fazia capoeira, mas eu não tocava, né? Eu só gingava mesmo, eu não tinha experiência com a música naquela época, eu só gostava mesmo do esporte mesmo. E você nasceu aqui em Itapira? Sim, eu sou daqui. E aqui você tem informações de que antigamente existia muito mais terreiros, tanto de Umbanda então, como Candomblé? Sim, tinha alguns na minha época, porque esse aqui já é de um bom tempo. Tem um outro que fica lá em cima perto da Praça da Árvore, mas lá eu não sei se é Umbanda ou se é Candomblé, que é da Dona Maria lá em cima. Eu sei que ainda funciona, né? Tinha alguns outros aqui, mas a grande maioria do pessoal ou porque já morreu, era muito idoso, já morreu, ou porque fechou e mudou para algum outro lugar, mas tinha mais alguns lugares aqui. Mas eu não sei precisar quais. Eu me lembro desse aqui porque eu passava nessa rua todos os dias, porque eu ia pra escola, então eu passava aqui pra ir pra escola, então eu já sabia que aqui existia. Só que na época, quando eu vim procurar, eu não sabia se ainda funcionava. Por isso que eu fui procurar no Google e eu achei que a casa ainda estava aberta. Mas eu nem sabia se o pai ainda fazia, né, alguma coisa aqui na casa. Acho que é isso, né? Certeza não queria falar mais nada? Não, acho que era mais. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço.